Fala família da Futebol, firmeza? Família, eu tô aqui hoje pra gente falar das semifinais aí que aconteceram pelos campeonatos estaduais, né, pelo Brasil afora. Começando falando aqui do Campeonato Carioca. Família, já vou logo avisando também, pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, porque são bastante jogos. Então fiquem até o final, tá bom? E compartilhem o vídeo também, dá like, que sempre tá fortalecendo muita gente. E eu vou começar falando aqui do Campeonato Carioca, que o Fluminense no sábado enfrentou o Volta Redonda no Maracanã e fez uma das partidas mais agradáveis assim, que eu vi nos últimos tempos. É muito bom ver o Fluminense jogar, sabe? É um time que tem muita variação tática e os jogadores se movimentam muito taticamente falando, tem muita capacidade técnica, né? Eu acho que o Fluminense conseguiu contratações pontuais aí no mercado que qualificaram muito o seu elenco, né? O Keno fez uma bela partida do lado esquerdo ali, causando vários problemas para a defesa do Volta Redonda. O Cano, enfim, que já estava no ano passado, mas fez 4 gols na partida e o repertório de finalizações do Cano é fenomenal, assim. Ele fez gol de tudo quanto é jeito nessa partida, fez gol de pênalti, fez gol pegando rebote, fez gol entrando na área e finalizando no canto oposto do goleiro. Enfim, e a capacidade que ele tem de finalizar, né? Normalmente ele vai decidir um lance e ele vai decidir em um toque na bola, né? Em um toque na bola ele faz o gol. Ele não precisa ajeitar muito para ter a capacidade de concluir a gol. Então, enfim, é um time muito gostoso mesmo de ver jogar, é bom ver o Fluminense jogar. O Ganso, espetacular, eu assim, admiro muito o futebol do Ganso. É uma pena que ele não tenha se tornado tudo aquilo que ele poderia ter se tornado no futebol, mundialmente falando, mas assim, ele dá aula. É um ar soberbo, assim, né, sem falar no modo pejorativo, da maneira que ele pega na bola, você vê que ele antevê, né, a jogada muito antes. O passe que ele dá para o Alexander é fenomenal e ele tá ali na posição ali de primeiro momento meio de campo, né? No momento que ele dá o passe. E ele se movimenta muito também, entre as linhas, enfim. É um jogador espetacular o Ganso. E, cara, o Fluminense é isso, né? Eu acho que o Diniz, ele tem uma maneira de jogar, um conceito muito interessante, né? Que aí você vê que claramente ele tem muitas influências no Guardiola, no jogo dele, assim, não estou querendo comparar, tá bom? É só falando que realmente ele bebe dessa fonte, né? Ele tem o conceito de jogo ali do tic-tac e tudo mais, e isso é muito claro é gostoso, né? Encantador ver o Fluminense jogar. E é claro que isso também tem as suas falhas. Eu acho que nenhum esquema tático ele é primordial, né? Ele é perfeito, enfim, então ele vai ter momentos ali de altos e baixos. O Fluminense muitas vezes os times do Diniz, né, muitas vezes tem a saída de bola ali, de sair tocando e tudo mais, e isso pode muitas vezes dar errado, às vezes dá muito certo, às vezes dá errado. O André, que é volante de origem, né, e é um belo jogador de meio de campo. Muitas vezes o Diniz, quando está num momento complicado do jogo, recua ele para zagueiro, para ter mais qualidade nessa saída de bola. E coloca outro jogador de criação no meio, que é um jogador mais refinado tecnicamente, e isso vai ter momentos que vai dar muito certo e vai ter momentos que não vai dar, como não deu. O André acabou errando uma bola contra o próprio Volta Redonda no primeiro jogo, né? Acabou errando outra ali no jogo que o Fluminense teve contra o Flamengo, ainda no primeiro turno do Campeonato Carioca, ali na Taça Guanabara. O Fluminense depois conseguiu virar o jogo, enfim. Então, é o risco, é a maneira que o Diniz gosta de jogar. E, cara, ele vem fazendo aí, né, belos jogos do Fluminense
e saindo com os resultados que precisa. O Diniz, claro, precisa ainda conquistar um título de seleção, mas com certeza eu acredito que ele vai ser um dos grandes técnicos aí do grandes treinadores do nosso país. Com certeza. Vamos falar agora do outro jogo do Carioca, que foi o jogo do Flamengo. O Flamengo que recebeu o mando era do Flamengo, quer dizer, o mando era do Vasco nessa partida. O Vasco recebeu o Flamengo no Maracanã e o Flamengo venceu por 3-1. Um jogo onde o Flamengo ainda está demonstrando uma desorganização, mas assim, com resquícios de melhora já. Então você vê o Flamengo com as mudanças do Vitor Pereira está um pouco mais coeso no meio de campo. A bola aérea defensiva do Flamengo ainda é terrível, né? Mas assim, você vê ali o Ayrton Lucas no momento ofensivo ajudando muito. Enfim, o primeiro gol sai de uma jogada que o Pedro está bem distante da área e o Ayrton Lucas ele faz a infiltração, a bola acaba sobrando e o Pedro pega da entrada da área e acerta um belo chute ali, sem chance pro Jardine, o goleiro do Vasco. E o Vasco chega ao empate num gol do Capasso, né? Na bola parada. A jogada de escanteio ali que a defesa do Flamengo simplesmente observa o Capasso subir e fazer o gol. E aí o jogo ficou bastante equilibrado, né? O Vasco finalizou 18 vezes a partida, 6 chutes no alvo. O Vasco precisava da vitória para sair com a classificação, né? A vantagem do empate era do Flamengo, então foi atrás do resultado. E o Flamengo também não deixou de se impor ofensivamente e foi atrás do resultado também, tentando, não se acomodou com o empate. E ali com as modificações o Vitor Pereira conseguiu, depois no segundo tempo, retomar de novo no meio do Flamengo. Muita gente achou absurda a saída do Gabigol, né, no jogo novamente. O próprio Gabigol acabou não achando que o Gabigol se mostra muito com muita boa vontade em relação ao Vitor Pereira, né? E em relação ao Flamengo no todo. Você vê que o Gabigol ele quer ganhar, né? Tem hora que ele só quer ganhar. Não importa se ele vai jogar, se ele vai ter que sair no segundo tempo, ele quer ganhar. Porque realmente essa situação que o Flamengo vem vivendo nos últimos jogos deve incomodar muitos esses jogadores que todo mundo tem o ego, né? E todo mundo tem orgulho e pela capacidade que eles têm, não querem ver o Flamengo nessa situação por muito tempo. Então, assim, da minha opinião, o Vitor Pereira acertou em tirar o Gabigol, porque ele não. O Gabigol não vem bem já há um tempo, mesmo com o Dorival, eu já achava que o Gabigol, apesar de ser um cara que participa muito do jogo e sempre tá ajudando ali numa assistência, até mesmo uma conclusão a gol. Normalmente, nesses últimos tempos, ele não vem conseguindo fazer isso, né? Eu acho que o último jogo assim, que você pode dizer que o Gabigol foi Gabigol, né? Na maneira, assim, sendo redundante de falar, ele foi no jogo contra o Palmeiras, lá na Supercopa do Brasil, né? Que ele foi decisivo, bateu um pênalti, fez o segundo gol, enfim, se movimentou, criou, enfim, foi ali. Eu acho que depois dali, no Mundial, ele não conseguiu executar o futebol que ele costuma produzir, enfim, jogar da maneira que ele joga, e vem fazendo jogos bem abaixo até pelo nível do Campeonato Carioca. Então eu acho que foram plausíveis as substituições, as opções que o Vitor Pereira encontrou ali para mudar o time e deu resultado, né? O Matheus França mesmo que entrou no lugar do Arrascaeta, se eu não me engano, e ele fez ali a jogada que determinou a classificação do Flamengo, pode-se dizer, né? Porque o Capasso foi inocente, na minha opinião, em cometer um pênalti, porque só tinha como o Matheus França ir para a linha de fundo, ele não tinha como cortar ali para tentar um arremate ou tentar achar um companheiro melhor colocado.
E o Capasso acabou cedendo ali o pênalti pro Flamengo, que o Pedro vai lá, conclui, vai super bem, faz seu segundo gol na partida. E ali o Vasco já estava entregue numa jogada ali, numa falta rápida cobrada. O Ayrton Lucas faz o terceiro gol do Flamengo. Pelo lado do Vasco, acho que assim, o Vasco ele conseguiu competir, né? Nos 3 jogos contra o Flamengo. Eu acho que isso é muito positivo. Claro, que, como eu disse, é um Flamengo que ainda tem uma desorganização de sua estrutura de jogo grande. Isso falo, né? Tem que ser levado em consideração. Mas o Vasco que começou a sua reestruturação esportivamente falando esse ano, já demonstrou que tem um caminho promissor pela frente. Acho que a torcida vascaína tem que estar satisfeita com o que o Vasco vem apresentando. Claro que a eliminação na Copa do Brasil do ABC não é fácil de ser digerida, mas faz parte do processo, até porque todo mundo joga futebol nesse nível, joga em alto nível, por mais que o time seja nacionalmente não tenha tanta expressão como outro. Hoje em dia o futebol é muito ali as 4 linhas, né? É muito decidido ali. Não tem muito essa questão de a hierarquia. Ela existe, ela é válida desde que você faça ela ser concluída dentro das 4 linhas, dentro do campo, né? Porque sem isso você cada vez menos vai ganhar com nome no futebol. Bom, família, esses foram os jogos do Campeonato Carioca. A gente vai falar agora do Campeonato Mineiro. Começar aqui pelo jogo do Atlético Mineiro, que recebeu o Atlético, um time lá de São João del Rei. E é um time que surpreendeu nesse Campeonato Mineiro. É um time que conseguiu tirar pontos aí Conseguiu tirar pontos do Cruzeiro, conseguiu tirar pontos do América, do próprio Atlético, né? Venceu no primeiro jogo do Atlético na semifinal, fazendo uma partida muito interessante taticamente. Fez o gol, abaixou as linhas, tudo. E o Hulk perdeu o pênalti, né? No primeiro jogo e tudo mais. Então, assim, um time muito valente, que tem o Roger, né? O centroavante Roger, que passou por tantos times aí, Botafogo, Palmeiras, enfim, e que tem um conceito de jogo muito interessante também. O Roger me parece muito promissor no meio, como treinador, e o Atlético ofereceu muitas dificuldades para o Atlético no seu segundo jogo também. O Atlético não conseguiu fazer muita coisa no primeiro tempo. Foi um time bastante limitado ali pelas ações defensivas do Atlético, e isso deixou o Atlético sem muito poder ofensivo, e o jogador de beirada ali do Atlético incomodava bastante os contra-ataques ali, principalmente pelo lado esquerdo da defesa do Atlético. Então, o Atlético acabou achando um gol ali no início do segundo tempo, né? Numa falha defensiva ali. Na verdade, uma falha na saída de bola. O jogador vai tentar recuar. O goleiro Hulk percebe muito bem, né? Esse movimento do zagueiro, e faz antecipação, consegue roubar a bola ali, tira o goleiro e faz o gol do Atlético. E ali basicamente o jogo foi resumido ali, porque o Atlético não conseguiu ter poder ofensivo para tentar empatar o jogo, né? O empate era do Atlético, mas não conseguiu se impor ofensivamente para sair com resultado positivo, e isso fez com que o Atlético Mineiro saísse classificado. Teve ali uma chamada do VAR, um possível pênalti que o Everson poderia ter cometido, mas eu não achei pênalti também. Então eu acho que está de bom tamanho aí
Não pelo que o Atlético produziu, o Atlético até merecia a classificação, mas o Atlético percebeu o erro ali e foi eficiente e fez o seu gol. Vou falar agora do jogo do Cruzeiro, Cruzeiro e América. América Mineiro e Cruzeiro, né, no Estádio da Independência. E foi um jogo bastante movimentado, assim como o primeiro. Eu acho que o América é um time que, apesar de não ter o costume de ficar tanto com a bola, é um time que trata muito bem quando está com ela. O América Mineiro é um time que tem ali com o Mancini, que já desde um tempo, né, no América Mineiro, tem uma variação de jogo muito interessante. É um time que tem o Juninho, né, o jogador ali, o volante de muita qualidade, enfim. É um time que é muito competitivo, o América Mineiro. É um time que compete muito e não foi diferente nessas duas semifinais. Venceu os dois jogos do Cruzeiro. Cruzeiro que tá também se reestruturando, né? A torcida ainda está um pouco impaciente. Esses dias acabou até sobrando para o Ronaldo, mas assim, acho que o torcedor cruzeirense tem que entender que o momento do Cruzeiro é de reestruturação. Não adianta querer ter um time galáctico lá, porque o Ronaldo tem dinheiro, mas ele não vai queimar o dinheiro dele. Não é assim que as coisas funcionam. O Cruzeiro estava numa situação empresarial muito ruim, né, que precisava ser vendido até mesmo para não precisar fechar as portas. Então, assim, eu acho que a gente viu tudo que a diretoria passada fez com o Cruzeiro aí. Então é um processo demorado. Eu acho que esportivamente tem como melhorar, né? O Pesolano acabou deixando o cargo de treinador. O Cruzeiro já contratou o Pepa, um treinador português que já parece que já treinou o Passo Ferreira, Vitória Guimarães, enfim. Vamos ver como é que ele vai sair. Eu não tenho muito mais informações para dar sobre esse treinador, mas assim, a gente espera que o Ronaldo e todas as pessoas que estão em volta dele, que cuidam do Cruzeiro, tenham ciência daquilo que eles estão fazendo e tragam uma pessoa competente para dirigir o clube, né? Eu acho que o Cruzeiro fez uma Série B fora da curva no ano passado, pelo elenco que tinha, e está tentando reformular, né? Contratou jogadores interessantes, tem aí o Matheus Vital, jogador decente, Wesley, Palmeiras, enfim, Nicão, o próprio Bruno, lá, o centroavante, que é muito bom, enfim, o Gilberto, enfim, tem jogadores ali que podem tornar o Cruzeiro competitivo, sim, no Campeonato Brasileiro, e é isso que a gente, principalmente o torcedor cruzeirense, espera. Enfim, vamos falar agora do Campeonato Gaúcho, Vini. Começando aqui pelo jogo do Internacional. O Internacional foi até Caxias do Sul enfrentar o Caxias, e assim, o Inter fez o primeiro gol ali após um pênalti, né, onde o Alan Patrick desperdiça a cobrança no primeiro momento, mas acaba pegando o rebote e fazendo um gol. Mas o Inter é um time que vem oscilando muito nesse início de temporada. Perdeu jogadores que eram relevantes, sim, para o elenco, apesar do Edenilson ter tido ali um problema de relacionamento com a torcida e tudo mais, mas assim, era um jogador que era importante pelo time. E o Saravia também, que foi pro Galo, né? Aliás, o Edenilson também acabou indo pro Galo. E por que eu falo do Saravia? Porque o gol do Caxias sai justamente do lado direito, né? Então, ali onde o Inter demonstrou a fragilidade e acabou saindo um gol contra do Mercado. E isso deixou o resultado de 1-1. E o Inter tem muita dificuldade no momento ofensivo, né? Eu acho que é muita dependência ali do Alan Patrick, depende muito da intuitividade dos seus jogadores. Claro que também a gente tem que levar em consideração que o Campeonato Gaúcho, o Inter vai enfrentar equipes que
contra ele não vai propor tanto jogo e isso eu acho que dificulta o jogo do Inter, porque o Inter é uma equipe de transição, né? No ano passado já demonstrou isso no Campeonato Brasileiro e eu acho que isso pode ser que seja um fator também que esteja deixando o Internacional oscilar tanto nesse início de temporada. Bom, vou falar do outro jogo aqui, que foi o jogo do Grêmio, pelo Gaúcho. O Grêmio foi visitar o Ipiranga e assim, saiu na frente, com o gol do Soares, um belo gol. E aí depois o Grêmio no segundo tempo não conseguiu desempenhar da mesma maneira, caiu muito de produção e num vacilo ali em 2 pênaltis ofereceu a virada ao Ipiranga, né? O Eric bateu os 2 pênaltis muito bem, invertendo o canto, né? Bateu em cantos diferentes nas 2 batidas. E o Grêmio, que, assim, na minha opinião, tem um treinador bom, né? O Renato é um ótimo treinador e também, assim, a maneira com que o Grêmio joga me agrada, que é um time que sempre é muito positivo, mas também vem oscilando bastante, né? Nesse início de temporada e isso vem sendo um fator que deixa resultados como o de ontem escapar. Então acho que assim, o Grêmio tem o caminho, tem uma velocidade de evolução também para ser concluído, mas tem Luiz Soares, tem um time aí coletivo, com certeza vai melhorar até o brasileiro. Vamos falar aqui agora, família, do único jogo que teve desse final de semana do Campeonato Paulista, né? A outra semifinal hoje, na segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo à tarde, o jogo será só à noite, então vou falar aqui do jogo do Palmeiras. O Palmeiras fez o jogo ok contra o Ituano, acho que nada muito além disso. Finalizou muito, né? O Jefferson Paulino fez várias defesas importantíssimas na partida. O resultado poderia ter sido mais elástico, sim, com certeza, mas o Palmeiras finalizou 24 vezes, acertou 11 chutes no gol, né? Contra 8 do Ituano, 8 chutes no total do Ituano e uma finalização do gol só do Ituano. Posse de bola de 64% contra 36% do Ituano. E assim, o Palmeiras acabou saindo, chegando ao gol só no segundo tempo, né? A jogada ali, aquela falta que a gente chama de um mini escanteio, né? Que o Veiga bateu e concluiu o Gustavo Gomes sobe de cabeça para a bola e muita gente reclamou de falta no lance. Eu não consegui enxergar essa falta, então claro que assim, se o árbitro marcasse, não seria nenhum absurdo, mas eu não consegui ver aquilo como um lance de infração. O Gomes cabeceia, né? O Paulino faz outra defesa incrível e ali a bola acaba pererecando dentro da área ali. O próprio jogador que estava na marcação do Gomes tenta afastar e a bola sobe no Murilo que faz o gol ali na segunda trave, né? Entrando na segunda trave de cabeça. Então assim, eu acho que o Palmeiras jogou o que precisava jogar, o Abel, como sempre, faz aquelas substituições corriqueiras que ele sempre faz no segundo tempo, né? Mesmo que isso deixe o time um pouco menos improdutivo, ele vai fazer, né, se o jogo permitir, porque o Palmeiras tem muitas competições para disputar e precisa gerenciar muito o seu grupo, o seu elenco, já que o elenco também é mais reduzido, né? Eu acho que o Palmeiras, sim, precisa de reforços. Eu acho que, independente do adversário que venha do outro lado, o Palmeiras é favorito na final do Paulista, sim, com certeza. Mas, para as outras competições que tem para disputar, o Palmeiras precisa se reforçar, né? A gente vê o Navarro entrando e não correspondendo com
como a gente espera, outros jogadores. O Breno Lopes é um jogador muito eficiente, mas é um jogador de composição de elenco, então talvez precise se reforçar em alguns setores, sim, para tornar um time mais competitivo. Bom, família, é isso. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela, mas ele vai aparecer na descrição também, junto com o link do outro canal. E é isso, compartilhe o vídeo, comenta aí o que vocês acharam.